como que o consumidor chega para a gente, o que ele espera quando ele chega para a gente, de que forma que ele fala, que palavras ele usa. Então, captar tudo isso, a gente vai dia a dia conhecendo mais e mais do consumidor, vendo como ele muda e o que ele espera da nossa marca para a gente se conectar cada vez mais com ele. Olá pessoal, começa aqui o Filó, podcast da Conexão. Aqui a gente se conecta, se conhece, bate papo, se diverte, aprende, né? Tenta ensinar alguma coisa também, mas principalmente se conecta, que é exatamente esse o objetivo do Filó. Habib, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? E olha, vou te falar uma coisa, tem algumas perguntas de $1 milhão. Uma delas é, qual a melhor forma de se relacionar com o consumidor? E eu acho que nós vamos estar perto de, pelo menos, chegar próximo, né? Em relação a essa descoberta. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo, hein? Olha, Habib, eu acho que essa é a questão que vale $1 milhão de fato, viu? E olha que o assunto é bem interessante. Eu acho que a convidada de hoje vai trazer muitos insights positivos sobre esse assunto e indo direto na fonte, que é o consumidor, né, Habib? Não tenha dúvida. Então, quem é a nossa convidada de hoje, Habib? Que você conhece bem também, né? Muito bem. Conheço, Habib. Conheço ela desde que eu nasci, para ser mais exato ainda nisso, né? Nossas famílias são bem amigas e a gente foi criado tudo junto. Lá em Piracicaba também, viu, Habib? Mais uma convidada que morou muito tempo lá. A convidada de hoje é a Maria Olívia Carvalho de Assunção. A Maria tem mais de 10 anos de experiência na indústria de bens de consumo e Maria é apaixonada pelo consumidor. Acredita que ao trazer a voz dos consumidores para o negócio, todas as áreas podem alcançá-los de maneira mais eficaz e atender às suas necessidades. A Maria passou por empresas como Danone, Vigor e atualmente Consumer Relations Manager da Reckitt, no Brasil, que possui marcas como Veja, Vanish, Bom Ar, Sustagem e tantos outros. Maria, muito bem-vinda ao nosso Filó. Olá, Gabriel, Elias, é um prazer estar aqui. Conheço o Gabriel desde pequenininha e sou grande fã do programa de vocês, como eu falei, é uma honra ter uma cadeira aqui. E olha, a honra é nossa, Maria Olívia, principalmente, né? Porque aqui o espaço está justamente para que a gente conheça um pouco, né? Das várias atuações e tudo mais. Então, fico feliz porque hoje o mercado está em busca de gente brilhante e capacitada, né? Então, estou vendo que hoje nós estamos recebendo aqui, né, uma profissional brilhante, um ser humano, né, especial, capacitado. Então, que bom, porque o mercado vai conhecer um pouquinho do teu olhar. Bom, aliás, a Danone que você passou comprou uma das empresas de um dos meus biografados lá atrás, a Biscoitos Triunfo, né? Biscoitos Triunfo, né? Que hoje, né, sem dúvida alguma, o senhor Armindo Dias depois vendeu a empresa, entrou na área de hotelaria e foi o proprietário, infelizmente, é falecido, do grupo Royal Palm Plaza Hotel, né? Da linha de hotéis e resorts, né? Agora, Maria Olívia, a gente começa aqui, se você já acompanhou o programa, né, sabe que a primeira pergunta é: conta a sua biografia, como é que você chegou até aqui? A primeira curiosidade sobre mim é que eu sou formada em nutrição. Na verdade, quando eu estava escolhendo, né, o que eu ia estudar, eu já focava, já queria, na verdade, trabalhar na indústria de alimentos. Então, nunca busquei a nutrição para fazer atendimento, né, o convencional. E aí, quando eu finalmente entrei na indústria de alimentos, né, comecei na Danone, o meu foco inicial era trabalhar na parte de desenvolvimento de produtos, né? Que era o que eu mais gostava. Né, naquela época que a gente está prestando vestibular, a gente busca entender o que as empresas fazem, então meu foco era mais nesse. Mas eu acabei entrando numa área de qualidade. E eu gostei muito, né? Então, a área de qualidade, quando você fala de bens de consumo, especialmente alimentos, eles falam da qualidade desde a matéria-prima até o produto acabado, né? A fase de distribuição. E a área que eu entrei cuidava dessa parte final. Então, a gente tem, né, qualidade dentro das fábricas e a gente também tem uma parte de qualidade nos centros de distribuição e também no ponto de venda. Então, eu focava nessa parte. E aí já foi quando eu comecei a olhar para o consumidor, né, já olhar ele de canto ali, já começar a me encantar com o consumidor. E aí, quando eu fui efetivada, acabei indo para uma área que ainda era dentro de qualidade, mas era de reclamação de consumidor e gestão de crise. E aí foi quando eu me apaixonei, né? Eu não era a pessoa que cuidava diretamente do saque, na época o saque era interno, mas eu fazia a interface, e é um pouco do que eu ainda faço até hoje, entre o que o consumidor diz
e o business, né? Então, vou falar um pouquinho mais detalhado agora, só porque acho que não faz parte do dia a dia de tanta gente assim, mas a gente tinha o saque e pegava todas as informações interessantes e relevantes que a gente encontrava ali e trazia para dentro para a equipe de desenvolvimento de produtos, falando, olha, esse produto foi bem aceito no mercado, olha, o consumidor está falando isso, a gente pode melhorar assim, assado. E também para as equipes de marketing, eu também cuidava na época de uma parte que chamava validação de comunicação, né? Então, toda a parte de material que fosse para contato direto com o consumidor, seja de ponto de venda, seja de propaganda e tal, tudo isso passa por uma equipe multidisciplinar, né? Então, jurídico, desenvolvimento de produtos, uma equipe muito robusta. E aí, eu era a pessoa que conduzia isso e pegava os insights de consumidor e colocava lá já na época. E tinha essa frente também de gestão de crise, que eu acho que me ensinou muito a ser rápida, né? A essa questão de agir rápido. E ainda mais, né, nos tempos de hoje em dia, que a gente fala de redes sociais, de uma velocidade de informação muito alta, acho que isso me ensinou muito. E tinha um braço de assessoria de comunicação também nessa gestão de crise? Sim, a gente tinha uma equipe que era focada, na verdade era uma agência que a gente contratava, que eles que olhavam para a parte de redes sociais, até canais tradicionais de comunicação e trazia para a gente se tinha potencial crise ou não. Gostei muito dessa área, né? Fiquei muito, muito deslumbrada e feliz, assim, mas ao mesmo tempo, o meu plano original era trabalhar com desenvolvimento de produtos, né? Conhecer fábrica e tal. Então surgiu a oportunidade de eu ir morar no interior de Minas, Poços de Caldas, para trabalhar dentro da fábrica, né? Jovem, desimpedida. Eu falo que era a minha chance, né? De ousar um pouquinho mais. Então, eu fui e morei lá 1 ano e meio. E eu cuidava da parte de segurança de alimentos dentro da fábrica de Poços de Caldas. Foi uma fase que eu aprendi muito, porque fábrica é muito interessante, né? Assim, quem já passou, só quem passou, na verdade, eu acho que entende, porque você tem contato com diversos tipos de pessoas. Você fala desde o operador e do encaixotador, até o gerente, até o diretor, porque, né, quando dá um pau numa máquina, vai todo mundo lá, vai tentar entender, e como que a gente evolui isso, como que a gente trata isso. E ali também, eu já era a porta-voz de reclamação de consumidor dentro da fábrica. Então, eu fazia uma outra perna ali de consumidor já, e sempre foi a parte que eu gostei, né? E eu que criava junto com a equipe da fábrica planos de ação para quando a gente tinha algumas reclamações mais pontuais. E aí, acabei, depois de 1 ano e meio, eu voltei para São Paulo, na Vigor, para fazer uma coisa similar, na verdade, um cargo acima. Eu era a última pessoa de qualidade da fábrica de São Paulo, com 34 pessoas embaixo de mim. Foi uma experiência, né? Foi uma experiência muito importante para mim, assim, eu tinha 26 anos, então, e o legal de você sair de uma multinacional e ir para uma empresa nacional é que você tem um pouco mais de autonomia, né? Então, eu trouxe muito do meu conhecimento para lá, eu pude agir de algumas formas que eu acreditava, mas sem muito, né, book do global impedindo a gente. Então, foi muito legal e, de novo, eu foquei bastante nessa parte de reclamação. E um indicador super legal que eu conto é que de quando eu entrei para quando eu saí da Vigor, a gente conseguiu reduzir reclamação em 70%. Uau, que bacana, parabéns. Então, foi super legal, foi uma experiência incrível ter uma gestão grande de pessoas, né? Aprendi gestão de pessoas ali, tinha gente bem mais velha do que eu, que estava lá há 1000 anos na casa, então foi uma oportunidade muito, muito boa. Mas, no fundo, né, não era o que eu amava, a fábrica, né? Então, depois de 3 anos, eu saí. Aí, depois disso, eu casei e depois eu entrei na Rect. E agora, eu estou lá desde então, né? Faz mais de 5 anos já, na área que é o antigo SAC, que hoje se chama Consumer Relations, né? E continuo fazendo isso, de fazer a interface do que o consumidor diz com o business. E eu posso dizer que, assim, desde que eu entrei na Rect, até nesse mundo, né, lá atrás também na Danone, a forma que a gente traz as informações de saque para dentro do business mudou muito, né? Porque, primeiro que antes a gente falava de saque tradicional. E quando você fala de saque tradicional, né, telefone, no máximo e-mail, a gente tem muito mais reclamação. Né? As pessoas não é difícil você pegar uma pessoa ligar para elogiar um produto, né? Para mandar um e-mail para elogiar. Normalmente é muito mais reclamação.
E a partir do momento que você consegue englobar os outros canais, como todas as redes sociais, né, Facebook, Instagram, TikTok, ou até Reclame Aqui, todos esses outros canais que o consumidor fala com você, você tem uma visão 360, né? Você consegue ver também a parte de contatos positivos e neutros também nessas interações. Então, isso traz uma informação muito mais rica para o business, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você já tem, na minha empresa e outras empresas também, hoje você já tem um saque que é 100%, problemas que são 100% resolvidos dentro do Facebook. Se você entrar no Facebook de uma marca hoje, você consegue reclamar e ter ali a resolução do seu problema pelo Facebook. Isso é muito revolucionário, né? Isso foi uma das grandes, uma das grandes mudanças mais nos saques de hoje em dia. E além disso, a gente tem essa outra parte de como captar essas conversas em formato neutro, né? Que são pessoas tagueando outras pessoas, pessoas que fazem questionamentos, pessoas que querem entender mais o produto, ou mesmo pessoas elogiando, falando bem, coisas que sejam muito positivas. E a gente consegue entender melhor se o consumidor, se aquela propaganda tá sendo legal, o que ele está falando sobre aquela propaganda, se ele está entendendo. A gente consegue ver também, às vezes, quando, né, a gente fala de mídia paga, né? Você tem uma mídia paga, por exemplo, um dark post, né? Que a gente fala que é um post que não está na página, mas ele é uma mídia paga, aparece para você lá. Quando você abre uma rede social, por exemplo. A gente consegue, pelos comentários que a gente recebe, ver se aquele dark post está convertendo da forma que a gente quer. Então, uma vez a gente identificou, por exemplo, que um dark post a pessoa estava promovendo um produto e não tinha link para venda. Então, né, isso tudo, depois a gente vai, fala com a equipe de mídia, que fala com a equipe da agência, a gente faz essa mudança e a gente consegue depois converter isso em venda, né? Em cliques, pelo menos na nossa página. Então, a gente consegue trabalhar em todas as frentes de negócio. E acho que o grande desafio da área é como a gente tem interface produtiva com as demais áreas, com mídia, com marketing, com desenvolvimento de produtos, como você convence o cara de marketing que faz sentido ele mudar a forma de comunicação, porque o consumidor não está entendendo, ou porque o consumidor tem outra expectativa, se quando ele fez o teste de cego, por exemplo, foi tudo certo, mas aí quando eu estou vendo aqui no meu saque, eu vejo que não, né? Como que a gente conversa e como que a gente traz isso? Porque o saque é o contato mais genuíno do consumidor. Você não pediu para ele estar ali, você não forçou uma situação, ele foi lá pelo que ele viu, natural, né? Ou até mesmo às vezes em mídia paga, mas o que ele viu ali, ele se conectou com aquela marca e aí ele emitiu a opinião. Não tem a Sabe que eu estava lembrando da conversa. Uma vez eu dei carona para Maria Olivia e a gente, né, quando ia para Piracicaba, daí eu dei carona para ela. E ela foi no caminho, eu nunca tinha ouvido olhar por esse lado da ouvidoria, do saque. Porque para mim foi sempre ali, um canal de reclamação, beleza, mas para mim eu não via valor naquilo, né? Eu via só um canal de reclamação. E aí, quando a Maria mostrou esse lado de que você pode pegar isso e transformar em algo bom para a marca, aquilo me abriu o olho de uma maneira que, assim, eu fiquei entusiasmado, sinceramente. Porque primeiro que a Maria fala com isso com um brilho no olho, né, Habib? Isso dá para ver claramente, que e é uma área apaixonante mesmo. Eu até lembrei de um livro que eu li sobre o Toyota, que eles falam que esses erros são como pequenos diamantes que você encontra, porque é uma chance de você poder mudar as coisas e você ver algo que você não estava notando. Então, o consumidor, embora esteja sofrendo, ele também está apontando algo que a marca pode melhorar. Então, eu acho muito bacana. E o bacana disso é que você vê que tem que ter um ponto cuidadoso ali, né? Porque, se eu não me engano, teve uma marca de carro que pegou todas sei lá, os desejos do consumidor para fazer o carro perfeito ali. E deu super errado, porque os consumidores, cada um é um, então cada um tem uma opinião diferente. Então, tem um cuidado ali da marca. E isso que a Maria mostra é algo que eu acho muito interessante. Então, eu queria saber e isso, se você puder contar para a gente, mas como que é ouvir o consumidor de fato, saber o que que ele está falando porque eu imagino que tem muita coisa no lado emocional e você tem que saber separar, porque senão você pega só as coisas ruins sem só da emoção, não pega a coisa prática ali. Como que é separar isso?
especialmente nos dias de hoje, que a gente fala de redes sociais, a gente tem muitos haters. Mas, sim, essa é uma das frentes mais difíceis desse trabalho, de identificar o que é relevante e o que não é, né? Então, por exemplo, toda postagem, a gente tem comentários negativos, né? Então, especialmente quando você tem alguma propaganda com algum famoso, a gente tem vários tipos de reação, né? Então, vou dar um exemplo, um caso aqui que a gente teve, que realmente a gente identificou que era relevante essa quantidade de comentários negativos, né? Tem uma das marcas da Rect que tem um público bem tradicional, né? Uma marca antiga, super tradicional e tal. E no mês do Orgulho Gay, eles fizeram uma postagem no Facebook, que é uma rede social de perfil de pessoas mais tradicionais, né? Com uma cabeça um pouco, né, até mais fechada, em alguma forma, e recebeu muito hate. E assim, muita mensagem negativa, muita mensagem negativa. Um dos principais indicadores que a gente tem que ver é a proporção, né? Então, a gente tem já a saúde de marca dentro, por exemplo, a SBP. A SBP é uma marca que para matar insetos, certo? As pessoas têm uma expectativa de que vai matar do jeito X e, às vezes, você tem que... tem alguns produtos que não matam, que repelem o inseto. E aí, você vai ter vários hates em cima de um produto que está entregando uma expectativa diferente do que o consumidor quer. E não necessariamente isso é uma coisa que a marca deve corrigir, e sim uma questão de expectativa do consumidor, né? Então, é uma coisa que a gente não deve ouvir. Mas nesse caso, então nesse caso de SBP, a gente tem normalmente uma saúde de marca um pouquinho mais para negativo do que para positivos e neutros. Diferente de uma marca Veja, por exemplo, que é amada pelos consumidores, que as pessoas fazem postagens e repostagens orgânicas toda hora, porque realmente amam Veja desde sempre. Essa marca, nesse caso que aconteceu, era uma marca que tinha também uma saúde de marca boa. E aí, quando aconteceu essa postagem, foi assim, mais de 50% de comentários negativos. Então, é uma coisa que já te alarma, né? Que faz você perceber que tem alguma coisa diferente do comum. Né? Então, isso é um indicador, e a gente também tem alguns books, né, que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e até o nosso global suporta a gente, que dizem alguns cenários que são mais críticos. Então, questões de preconceito, religioso, racial, todos os tipos de preconceito, tudo isso, e até outras coisas, né, palavrões, questões de abuso sexual, toda essa parte mais crítica, a gente sempre tem que ter um hands up ali mais rápido. Então, nesse caso, além da gente ter tido essa saúde de marca muito pior do que o normal e do que o esperado, a gente teve também uma questão, né, um tema muito crítico. Então, a gente conversou com a marca, conversou com mídia, e aí, o mais interessante desse caso é que a gente tinha um post similar, programado por uma marca que tem um público similar, a gente deu um break e a gente postou de outra forma, porque assim, aqui o que é importante dizer, né, a nossa empresa acredita e defende, né? Então, ela tem também os princípios, não vai mudar os princípios por conta do que o consumidor quer ou não quer. Mas a forma de você colocar isso que vai mudar. Então, a gente mudou e fez de uma forma diferente para conversar com aquele público que tem esse pensamento um pouquinho mais fechado, né? Muito legal. Tem que ser, como você falou bem, você tem que ser fiel ao seu propósito, mas também aberto, né, a algum tipo de mudança, de redirecionamento. Agora, imagino, Maria Olívia, assim, o trabalho de vocês, porque você, por exemplo, você tem um suplemento infantil, você tem que conquistar o sabor, né, da criança, mas tem que conquistar a mãe, que é quem compra, né, ou o pai, né, e tem a confiança de dar aquilo para o filho. Tem a linha de preservativo, né, que está em outra gôndola. Aí você tem produto de higiene e limpeza. Como é que vocês conseguem conversar com tantos clientes, né? Tentando entender, né? Esse posicionamento diferente, né? O paladar diferente. Sim, a gente tem uma diversidade, né? A gente tem o produto Veja, a gente tem o SBP, depois a gente tem Finish, depois a gente tem Airpic, e aí tem toda essa parte de saúde, Naldecon, Luftal. São realmente conversas muito diferentes. E a gente, assim, até um passo atrás, a gente tem que preparar o nosso saque, que é um só,
para saber atender essas diversas marcas, né? Então você tem que ter um material muito robusto, você tem que treinar as equipes de uma forma bem consistente, porque quando você fala de um produto Veja, que o cara liga para você falando que está com problema, que o cheiro está diferente, é muito menos crítico do que quando você fala que você passou mal depois de tomar um Nodecon. Então, ou que você passa mal, que a criança, seu filho passou mal, você liga falando que seu filho passou mal depois de tomar o sustagem. Então, a gente tem um book que a gente desenvolveu ao longo do tempo e que está, assim, em constante revisão. É o que a minha equipe passa a maior parte do ano fazendo revisão constante disso, de FAQs. A gente valida com as equipes, com a equipe médica, a gente valida com a equipe de desenvolvimento de produtos. Toda essa parte para a gente dar o melhor suporte na hora, né? Então, garantir que a gente não perde o consumidor ali, que é o momento zero, né? Quando eles estão genuinamente conversando com consumidores em redes sociais e tal, cada marca tem um perfil no sentido de diálogo mesmo, né? Então, existe a persona da marca. E aí, assim, quando eu fui treinar meu saque, por exemplo, para sair, né, dos canais tradicionais de telefone e e-mail e ir para as redes sociais, a gente teve um trabalho muito robusto nessa parte de integrar a persona da marca dentro do nosso saque. Porque, por exemplo, o Lejontex, eles têm Ola especialmente, né? Tem toda uma pegada diferente nas redes sociais. Eles conversam, eles são divertidos, eles fazem gracinha e tal. Mas na Aldecon você não pode fazer isso. Então, como que você faz isso? E assim, tem que ser uma forma para conectar com o consumidor de Ola, você tem que ser muito genuíno nisso, né? Então, você tem que conversar bem com a marca, ver o que a marca quer, o que a marca espera, como que também estar atento a todas as postagens da marca. Que a gente tem que usar os mesmos termos que a equipe de mídia e marketing está usando, a gente tenta usar quando a gente responde os nossos consumidores, especialmente quando a gente fala de contatos neutros e positivos, porque é a hora que você tem para conectar. A parte de reclamação, você tem um book muito mais preto no branco, né? Porque você tem o que fazer, se você vai trocar o produto, não vai trocar, como que você vai dar o retorno para aquela pessoa, e também já é um consumidor mais estressado, você não vai usar, oi querido, sabe, como a gente usa numa coisa positiva, né? Então, a gente tem todos esses materiais robustos para a gente conversar com esse perfil, com os perfis diferentes, né? Mas você sabe que eu acho muito interessante isso, porque isso tudo que você está contando não necessariamente é só para grandes empresas, né, Mai? A gente pode usar isso também na prestação de serviços. Tem alguma dica que você dá para quem tem um pequeno negócio de repente, ou está prestando algum tipo de serviço e poderia usar o serviço de ouvidoria, ou, né? Não, no caso não é serviço, né? Mas é a ferramenta da ouvidoria como algo para desenvolvimento da marca, relacionamento com o consumidor de uma maneira simples? Eu acho que essa parte do antigo SAC, né, de Consumer Relations, é o jeito que você tem mais genuíno do consumidor falar com você. Então, eu acho que você tem que aproveitar o que ele tem a dizer sobre o seu produto, mesmo que seja de uma forma para guardar na gaveta e depois olhar para isso, né? Então, eu posso te dar um exemplo de um produto nosso, né? A gente tinha um produto que tinha uma pastilha, e a pastilha tem o tamanho X e a concorrência tem o X mais 2, né? Tipo, estava um pouquinho maior. E a gente começou a receber algumas reclamações de consumidor falando que aquela pastilha estava pequena. E aquilo era um número, né? Aquilo que eu falei, né? Relativizar também é importante, né? Para a gente saber dentro do total de reclamação se aquilo é relevante ou não. Então, era um número pequeno. E isso falando de Latam, né? Porque a gente também tem o mesmo produto na América Latina inteira. E aí vinha dois cada mês, dois por mês, dois por mês, dois por mês, dois por mês. E aí é aquilo, a gente põe na gaveta, a gente vai processando aquela informação e vendo como que a gente pode usar ela em algum momento. E aí, de fato, quando a gente teve uma mudança de gerente de marca, que a gente foi apresentar para eles um pouco da visão do consumidor, ele ficou com uma pulga atrás da orelha. E aí depois a gente conquistou, aí também mudou a CEO também ficou com uma pulga atrás da orelha. Aí a pessoa de desenvolvimento de produtos falou, poxa, talvez dê para fazer isso, aquilo. Era uma reclamação pequena, mas que foi importante a gente ter ouvido ela, prestado atenção, pensado ao longo do tempo, e assim, a hora certa a gente agiu, aumentou o tamanho da pastilha e a reclamação parou. E assim, pode parecer pequeno, mas a gente recebeu elogios de pessoas falando: olha, agora a pastilha está maior. Ou seja, né?
é uma marca que tem uma relevância menor na companhia, que tem uma quantidade de contatos menor, mas que se recebeu um elogio dentro de um número de contatos pequenininho, é que realmente foi relevante aquela mudança. Então, eu acho que a gente tem que sempre o que ouvir, talvez não agir necessariamente toda hora, a todo porém, mas mas sempre deixar ele na gaveta, saber que em algum momento a gente vai olhar para ele com carinho, ou ou saber em algum momento que você está ali só querendo uma melhoria diferente, ou quando, por exemplo, esse produto a gente poderia ter melhorado quando uma máquina quebrou, ia ter que comprar uma máquina nova. Já que estamos vai comprar uma máquina nova, vamos fazer ele maior? Sabe? Então, eu acho que é sempre bom deixar essa pulga atrás da orelha de tudo que o consumidor fala. Sem a dúvida. E às vezes essa pulga vira um elefante atrás da orelha, né? De tão incômodo que causa. Agora, assim, se é que se pode dizer assim, embora você trabalhe com marcas já consolidadas, né? Onde se conquista o cliente, onde especificamente se retém o cliente e principalmente onde se perde um cliente. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que, se tivesse resposta, eu acho que estaríamos todos feitos, né? Mas é uma área que nem sempre é bem vista dentro da empresa e nem sempre tem uma relevância tão grande dentro da empresa por conta de alguns fatores, né? Primeiro, porque originalmente um saque era o portador de más notícias, né? Hoje a gente já vê que não mais, mas ainda eu ouvi muito ao longo da minha carreira de que bom que a gente não se fala mais, então significa que não tem problema, que tá tudo bem, né? Não é mais o que a gente vê. E o segundo ponto é que reclamação é uma coisa que você não tem como medir objetivamente o impacto no seu negócio. É diferente de quando você tem, né, você faz uma mudança no ponto de venda e aí você consegue medir se vendeu mais, se vendeu menos. Ou quando você tem alguma coisa de marketing e você ativou desse jeito ou daquele, você teve mais conversão de cliques ou não. A gente não tem uma forma objetiva de medir. Aquilo não é muito palpável de medir. Né? Quando você tem uma, duas, três reclamações de consumidor, quantos consumidores você está perdendo de verdade? Existe um estudo muito antigo, mas que eu acho que, né, precisaria ser refeito nesses tempos agora, principalmente redes sociais, que diz que um consumidor satisfeito contamina outros 4, mas um consumidor insatisfeito contamina 13 outros. Quando a gente tem um consumidor que teve um problema com o seu produto e entrou em contato com você, ele ainda quer ser conquistado. É uma putz chance que a gente tem. Eu falo até quando alguém fala assim, tive um problema com o produto, mas parei de usar. Não é isso que eu quero. Quero que você ligue para mim, eu solucione o seu problema e você volte a usar meu produto, né? Então, a gente tem dentro do saque, por exemplo, é uma grande oportunidade da gente reter, da gente converter ele de volta, trazer ele de volta, para ele ser, por exemplo, um consumidor fiel e continuar sendo consumidor fiel, né? Porque afinal a gente quer muito mais que ele contamine outras 4 pessoas do que as 13 pessoas de forma negativa, né? Então, reclamar ou entrar em contato com o nosso saque é uma forma que a gente tem de reter, a gente tem que tratar ali o consumidor de uma forma diferente. Outra coisa que eu acho importantíssima é a gente saber como que a gente está conversando com cada um dos consumidores. Eu tenho senhorinhas que ligam e querem conversar. Eu não quero só falar que o Veja delas está com cheiro estranho, elas querem conversar. E por que não conversar, né? A pessoa consome o Veja há 1000 anos, por que não a gente vai conversar com essa pessoa? Então, saber essa diferença, a gente consegue reter dessa conversa e nessa conversão da experiência negativa para a experiência positiva. Perfeito. Olha, rapidamente, Habib, se ligar alguém de uma empresa, de uma grande multinacional que faz desodorante, pode saber que fui eu que pedi para falar com você. Porque o Olha, Rabir. desodorante que eu uso, né, quando dá uns 60% de uso, mais ou menos, pifa o aerosol lá, a pecinha. Eu já mandei o WhatsApp, né? E ó, É. nunca tive nenhum tipo de atenção. Então, a próxima, eu falo assim, agora, fala com a Maria Oliva para aprender como é que faz esse troço aí de atenção ao cliente, viu? Habib, é verdade, porque às vezes a gente vê muita empresa que tem a ouvidoria, tem o serviço ao consumidor, mas não dá o retorno, né? Então, daí aquilo vai para o vinagre, né? Mas, Maria, sabe o que eu estava lembrando aqui? E é verdade isso, né? Eu fui num hotel bem conhecido aqui em São Paulo, fui almoçar lá, era um hotel que estava com uma grande expectativa. Aí cheguei lá para almoçar, a entrada já não veio aquela coisa, já não fomos bem recepcionados, e daí a gente não conseguiu nem ir para o prato principal.
Quando a gente foi sair, eles nem perguntaram. A gente só pagou ali e depois veio o serviço do saque perguntar o que aconteceu. Eu falei, ó, não tive essa boa experiência. A gente vai no hotel assim, a gente espera que seja um tratamento, né, no mínimo aceitável e a gente não conseguiu chegar nem no prato principal. Para mim, eu fiquei até constrangido de fazer isso, mas não deu. E aí a pessoa responsável por essa área falou: olha, quando você quiser, você pode vir para cá, eu vou super te recepcionar, mas não me ofereceu nada, só falou: ó, pode vir, mas não vou pagar uma nota para testar de novo. Mas, e talvez eu não seja o consumidor ideal. Claramente eu não era o consumidor ideal deles, mas a gente vê isso e dá para a gente pensar em uma porção de serviços que podem fazer uso disso de uma maneira correta, né? Para mim sempre vem a ideia da Disney, né? Que a Disney tem uma preocupação grande com isso nos parques, tudo. Se você reclama, realmente tem um retorno e tal. E, Maria, eu fico pensando, porque você saiu da área de nutrição, foi para a área do Consumer Relations. Para quem quer seguir nessa área, o que que você recomenda? Seguir a área de nutrição ou tem alguma faculdade específica ou não tem? Tem algum curso? Como que é? Porque eu sei que é uma área, se for pensar, embora exista há muito tempo, tem ficado da área, tem se profissionalizado agora de pouco tempo para cá, correto? Não sei se eu tô Sim, assumindo isso de para maneira você ter uma ideia, na empresa que eu estou hoje, a gente passou de uma equipe de 2 pessoas para 6 nos últimos 4, 5 anos, né? Então, realmente é uma área que tá crescendo bastante. Eu acho que assim, ó, a minha equipe é bem vasta, né? E eu acho que é o que eu vejo no mercado no geral, assim, áreas de marketing fazem sentido, áreas de jornalismo, comunicação, né? Nesse sentido também são legais. A minha não é nada convencional e até não recomendo, tanto que eu fiz um MBA em gestão empresarial para realmente cobrir essa parte que eu acho que fez bastante diferença para mim. Mas áreas mais de marketing também, eu acho que são áreas que podem fazer sentido. Assim. E assim, né, eu falo muito de consumer relations, dessa parte do antigo saque, mas também tem outras áreas que olham para o consumidor, né? A gente tem CMI, que é a área de pesquisa de mercado, que olha para o consumidor de uma outra forma, que é o que eu falo que não é tão genuíno quanto o meu, né? Não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas né, você tem que forçar uma situação entre aspas, né? Mas também olha para o consumidor, e a maior parte desses profissionais também vem do mundo de marketing, é uma área bem dentro de marketing, né? Então, eu acho que marketing, jornalismo, todas elas. Até relações internacionais, né? Alguma coisa de relacionamento, assim, em geral, também faz sentido. Bom, maravilha. E até que ponto o consumidor leva, né, em consideração o preço quando confia numa marca? Essa pergunta também é muito boa, porque na empresa que eu estou hoje, a gente acaba trabalhando com produtos que são mais caros, né? Então, são produtos que são os tops do mercado, né? Quando você fala do segmento de limpeza, se todo mundo pensa em Veja, e realmente o Veja é mais caro do que os demais ali, né? Mas as pessoas estão dispostas a pagar quando elas estão seguras do resultado que o produto dá. O desempenho do produto tem que ser superior, ele tem que ter uma constância também, então a gente tem que ter um produto constantemente bom, que também esteja constantemente sendo renovado para atender às novas demandas, né? Por exemplo, veja um exemplo simples, né? Antes a gente tinha dois ou três tipos de superfícies que você usava o Veja, né? Tinha a bancada da cozinha, madeira e tal. Agora a gente tem o MDF, agora a gente tem a bancada de mármore, a gente tem a bancada de porcelanato, a gente tem a parede, a tinta que é a prova d'água, que não é. Como que a gente vai flexibilizando e tornando esse produto mais útil para o dia a dia do consumidor, né? Então, eu acho que a renovação e até isso tudo você consegue pegar, de novo, nesses contatos, né? As pessoas falam, putz, olha, eu amava o Veja, mas agora eu troquei, sei lá o que, da minha cozinha, eu não sei se eu posso usar, como eu posso usar. A gente tem hoje canais de WhatsApp dentro da nossa empresa que são focados justamente nisso. O canal de WhatsApp de Vanish, que já é mais antigo, ele tem 2, 3 anos já, a gente recebe mais de 90% dos contatos é de dúvida. Posso usar nessa roupa? Posso usar naquela roupa? Como que eu uso? Qual é o Vanish melhor? Porque a gente tem Vanish líquido, Vanish em pó, Vanish branco, Vanish pink. Qual que eu devo usar? Como que eu devo usar? E a gente vai atendendo as necessidades. E aí, quando as pessoas perguntam, putz, posso usar em mofo?
Não, mofo a gente não atende. Então tá, então vamos voltar para desenvolvimento de produtos e falar, pessoal, o pessoal está perguntando de mofo, né? Quantos por cento de pergunta de mofo a gente tem? Então, vai para desenvolvimento de produtos. Faz sentido a gente trabalhar com mofo? Como que a gente vai trabalhar com isso? Então, a gente vai retroalimentando isso, né? Para o produto ir atendendo às novas demandas também. E eu vejo que muitas empresas, às vezes, ficam naquela discussão, qual que é o indicador que a gente usa? E você chegou a falar um pouco disso. Mas, só para poder contextualizar, para quem não sabe o que que é indicador e como que... eu não vou perguntar quais indicadores vocês usam, mas como que as pessoas podem escolher indicador e para que que eles servem? Se você puder só dar uma leve Claro. explicada para o pessoal. Eu acho que tem dois tipos de indicador, né, na área que eu trabalho. Tem o indicador do saque diretamente, então do atendimento, e a gente tem o indicador dos nossos produtos, né, como que os nossos produtos estão performando. Então, esse NPS que você mencionou é o Promoted Score, que é uma forma que você vê se o consumidor teve a sua necessidade atendida ou não. Então, tem muito mais naquele momento da ligação, do WhatsApp, do Facebook. Então, se a gente atendeu a necessidade do consumidor ou não, se ele recomendaria o nosso produto para outra pessoa e tal. Então, tem uma questão do atendimento ali. Então, eu acho que é importante você ter noção do seu atendimento, se ele está sendo bem aceito pelos consumidores e está atendendo as necessidades. E a outra frente é de ver como o seu produto está performando. E aí eu falo um pouco daquilo que eu falei de saúde de marca, eu vejo, né, se a gente tem muito mais comentários positivos, negativos, neutros, a gente tem muitas dúvidas de utilização. Isso é uma coisa que indica muito que você não está comunicando bem com o seu consumidor quando você pode. Quando você tem uma propaganda contando como usa, ele não está entendendo, tem que explicar de uma nova forma. A gente tem um case super interessante de SBP, vou falar que a marca, que o consumidor, aquilo que eu falei lá no começo, né, que o consumidor não entende a diferença entre o repelente e o inseticida. A gente tem o SBP que faz spray e tal, que ele realmente vai matar o inseto. Mas a gente tem um SBP de tomada que ele é um repelente. Então, ele não vai matar o inseto. Você não pode esperar que ele esteja mortinho do lado. Você vai esperar só que ele não esteja mais no seu quarto. Mas ninguém sabia essa diferença. Então, na nova propaganda, se vocês repararem na propaganda mais recente desse último verão, eles já colocaram que tem que deixar... Porque qual que é o ponto, né? Se você não vai matar, como que você vai expulsar ele? Você tem que ter uma frestinha aberta. Então, as pessoas sempre deixavam o repelente de tomada com a porta fechada. Aí você tem que deixar a porta ou uma janela aberta, e aí a gente mostra isso na nova propaganda, uma frestinha, para o inseto poder sair, senão ele vai ficar ali mesmo e ele só vai ficar zonzo e não vai morrer. O consumidor não estava entendendo, e aí você tem que passar a comunicar de uma forma que ele entenda. Ô, Mar, confesso que eu era um desses consumidores. Tenho certeza que todo mundo era, eu também era. Aliás, o consumidor vem se transformando tanto, né? E assim, eu acho que ele também ganhou uma voz ativa, né? Antigamente, primeiro foi a indústria que mandava no mercado, depois foi o comércio que passou a mandar no mercado, e acredito que hoje o consumidor realmente é o fiel da balança, aquele que determina. Então, hoje, assim, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Qual que é o ponto mais forte que você acredita e qual que é o mais frágil do consumidor atual? Olha, o consumidor atual, ele é muito... ele tem muita informação, né? Então, ele acha que ele sabe de tudo, e realmente, quando ele entra em contato com a gente já recebeu diversos contatos de pessoas explicando que aquela fórmula do produto que ele leu na embalagem faz isso ou faz aquilo, está sendo usada de forma errada, não está sendo usado e tal, de forma correta e tal. E assim, eu acho que isso é uma das coisas que pode ir para o positivo ou para o negativo, porque a gente tem um consumidor que está mais informado, então ele vai buscar o produto mais correto para ele. Então, hoje a gente tem espaço para não ter só o Veja azulzinho tradicional. A gente tem o Veja Cozinha, a gente tem o Veja Tira-Limo, que é o Veja X14, né? Que tem cloro para os banheiros, é uma coisa mágica. A gente tem um Veja para cada situação. Então, o consumidor sabe para que ele vai usar cada um deles, porque ele tem mais informação. Mas, ao mesmo tempo, ele vai questionar muito mais, como assim vocês estão usando icaridina num produto que é destinado a bebês? E assim, tem toda uma questão por trás, né? A Anvisa regula isso, a gente tem toda uma regulamentação e até burocracias internas da empresa global e tal, que vão
vão direcionar o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar. Né? Então, para sustagem, especialmente, a gente tem muito questionamento de pessoas que acham que sabem, né? Agora a gente tem uma onda muito mais frequente de crianças intolerantes à lactose, alérgicas à proteína do leite, e as pessoas entram em contato, e até autistas até também, e entram em contato falando que não, porque meu filho é autista isso, meu filho é autista aquilo, a fórmula é isso, aquilo. Então, existem muitas informações que às vezes são falsas. Né? E a gente já viu né, aquela história do rato da Coca-Cola, por exemplo, que tinha um rato dentro da Coca-Cola, ou não sei se vocês já ouviram falar também que o Danoninho, o corante vermelho é feito de sangue de inseto. São coisas diversas e que, na verdade, não são dessa forma, né? Então, as pessoas entram em contato também falando algumas baboseiras e a gente tem que também contornar de uma forma bem saudável para não perder aquele consumidor. Né? Sensacional, Maria. E é muito bacana isso, porque, para mim, eu vejo muitos insights como o desenvolvimento de produto, de serviço, de atendimento ao consumidor, de melhoria de marketing, de posicionamento de marca. É tanta alimentação que isso dá, né? Que é muito bacana, Mar. Uma, se desse, eu ficava horas conversando com você, porque o papo é muito gostoso, mas a gente gostaria de saber se você tem alguma mensagem final aí para a gente e como que as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, eu acho que a mensagem final é a gente ter essa abertura para olhar o que o consumidor tem a dizer da forma mais genuína que ele pode chegar para a gente. Então, são as redes sociais, são os canais de saque tradicional, telefone, e-mail, como que o consumidor chega para a gente, o que ele espera quando ele chega para a gente, de que forma que ele fala, que palavras ele usa. Então, captar tudo isso, a gente vai dia a dia conhecendo mais e mais do consumidor, vendo como ele muda e o que ele espera da nossa marca para a gente se conectar cada vez mais com ele. E, bom, para se conectar comigo, acho que pelo meu LinkedIn mesmo, Maria Olívia Carvalho de Assunção, Assunção com MP. E é isso. Bom, tua cadeira já está aqui no Filó. Quando tiver coisa boa para contar, né? Só chegar, tá bom? Maravilha, uma honra. Honra nossa. Super obrigado, Maria Olívia Carvalho de Assunção. Que alegria esse papo aqui com você. Aprendemos muito. Obrigado, um beijão para você. Se cuide, hein? Aprendemos mesmo. Muito Obrigada. obrigado, Mar. Muito bom. Então é isso aí. Olha, pessoal, hoje com esse programa especial aqui com a Maria Olívia, com o Habib. Habib de lá e o Habib de cá. A gente encerra então esse filó e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.